Seja muito bem-vindo à Igreja Batista Providência. Seu vídeo já vai começar, e não se esqueça de inscrever-se em nosso canal para não perder os próximos vídeos. Em nome de Jesus. O texto escolhido hoje é o texto de Lucas, capítulo 19. Lucas 19, versículo 1. Todos encontraram aí na sua Bíblia? Se não encontrou, saiba que nós temos a Bíblia aqui. Mas é interessante você trazer sua Bíblia para a igreja. Diz a palavra de Deus. Amém? Diz assim: entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade, e eis que um homem chamado Zaqueu, maior dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Aleluia! Tema dessa mensagem: entregue o seu melhor. Vire para o seu irmão do lado e fala: entregue o seu melhor nessa noite. Entregue o seu melhor nessa noite. Hoje é o melhor. Pois bem, Zaqueu era um homem espetacular, irmão. Zaqueu era um homem curioso, porém era cobrador de impostos. E a palavra de Deus diz que para chamar o homem de rico, ele deveria ser muito rico, mas rico mesmo. Por quê? Ele resolve dar a metade dos bens dele para os pobres, quer dizer, ele já perdeu a metade. E se alguma coisa ele tinha defraudado alguém das pessoas que olhavam, que o acusavam com o olhar, ele resolveu dar 4 vezes mais. Então Zaqueu era um homem erudito, né, na sociedade. E diz a história que ele era natural de uma cidade chamada Jericó. E Jericó era uma cidade resolvida financeiramente. Jericó foi a primeira cidade tomada pelo povo de Israel, quando Deus derruba as muralhas ali de Jericó. Então Zaqueu era supervisor da coletoria e tinha funcionários ao seu serviço e outros também cobradores de imposto. Então Zaqueu colocava funcionários para trabalhar para o governo de Roma, sendo ele judeu. Olha, por isso que o povo não gostava de Zaqueu, porque Zaqueu era um judeu, porém cobrava-lhes impostos do seu povo. E é triste quando o governo ele aperta a torneira para o lado do povo. No Brasil, nós pagamos mais de 40% de impostos. Isso é terrível. Então, se a Receita Federal pegar alguém, ele vai ter que devolver até o último centavo. Não tem como. Então, Zaqueu era um rapaz malquisto no meio da sociedade, por conta da sua função. Dividi essa pregação, esse sermão em 3 tópicos. O primeiro tópico é: Zaqueu faz o que ninguém em sua posição faria.
ninguém faz o que Zaqueu não faz o que ninguém em sua posição faria. Imagine você, um milionário, aceitar a Cristo. Você teria a audácia de dividir a metade dos seus bens? A palavra de Deus diz que, na época de Pedro, a conversão da igreja, aqueles que iam se convertendo e não tinha casa, Beltrano ou Ciclano tinha 2 casas, ele tinha que dar uma para quem não tinha. E esta foi a deixa da igreja, dividir aquilo que tem. E Zaqueu, ele faz o que ninguém em sua posição faria. Primeiro divide a metade, depois restitui 4 vezes mais. O fato de Zaqueu subir em um sicômoro, irmão, isso conota uma posição de humildade. Zaqueu, pela posição que ele tinha, ele poderia muito bem ter dado uma ordem aos discípulos ou alguém, marcar o encontro com Jesus tal hora, que Jesus estava lá para falar com ele. Porém, ele sobe em uma árvore, porque não queria ser visto. E é diferente hoje, quanto mais se tem, mais quer ser visto. Principalmente nas redes sociais. O cara troca de carro, já tira uma selfie. Troquei de carro. Vai almoçar com a família em um restaurante mais chique, tira uma selfie para mostrar que você é o camarada, né? Compra qualquer coisa, ele mostra um tênis, uma roupa, ele quer aparecer bonito na foto, mas Zaqueu não queria ser visto. Porém, fugir do olhar do Senhor é uma coisa muito difícil, fugir do olhar do nosso Deus. Ele sobe a um sicômoro, em vez de ele ver Jesus, foi Jesus que o viu. E quando Jesus chama, ele não tem outra alternativa. Era uma posição indigna para uma pessoa na posição de Zaqueu. Pedir para o povo se afastar, porque ele queria ver. Então ele sobe. E mesmo sem querer que Jesus o observasse, Jesus o observa. Mas o coração de Zaqueu, ele estava preparado, irmão, para receber de Jesus qualquer coisa, porque ele queria ver quem era Jesus. Esta foi a única vez que vemos Jesus se convidar para ir em uma casa. Todo mundo queria Jesus na casa dele. Então Jesus era convidado. Mas Jesus se convidar para ir em uma casa, só em Zaqueu, irmão. Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém repousar em sua casa. Olha só, aquela pessoa que não queria ser visto, a pessoa que não queria se aparecer, agora ele é o flash de toda uma população. E quando Zaqueu desce, Jesus o abraça e o leva para casa, as pessoas que apontavam o dedo diziam: olha, ele vai para a casa de pecador. Tem uma passagem bonita que diz: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Bem lembrado, Silene. Né? Então todos nós somos pecadores diante da face de Deus. Não tem como correr do olhar do Senhor. Segundo, um pecador com o coração preparado.
pessoas aqui, ó, eu vou restituir 4 vezes mais. Só quem tem um coração preparado pode entender essas coisas. Primeiro, Zaqueu faz o que ninguém em sua posição faria. Segundo, Zaqueu era um pecador com coração preparado. E terceiro, um pecador disposto a consertar os erros do passado. Um pecador disposto a consertar os erros do passado. Consertar, irmão. Os erros, irmãos, do passado. Não é você levantar a mão, achar que tudo vai mudar. Não é você caminhar com cristão, com crentes, que as coisas vão mudar. Você tem que reconhecer o seu papel, porque Cristo reconheceu o papel dele na cruz. Agora nós temos que reconhecer o nosso papel diante dele. A restituição normal por um roubo era de 20%, mas Zaqueu oferece 4 vezes mais. Olha o coração de quem está arrependido. Olha, se eu roubei você, a lei diz que eu tenho que restituir 20% a mais. Mas hoje eu resolvo dar 4 vezes mais. 80%, irmão. Não há coração que não se arrependa que consiga pensar desse jeito. Zaqueu estava fadado a viver pobre. Hoje eu, olhando ali o Instagram, e vi o testemunho legal do Marcos Feliciano. Ele falando quando tinha 9, 10 anos, ele colocava uma caixa de engraxate nas costas e saía para engraxar sapatos. E tinha um empresário da cidade muito rico mesmo, o mais rico da cidade. A cidade era pequena, mas ele era o mais rico. Então toda vez que ele chegava lá, todo sábado, aliás, para engraxar os sapatos daquele homem, o homem colocava 14 pares de sapatos. Tinha sapato lá que nem precisava ser engraxado, mas o homem fazia questão de colocar os 14 pares de sapato. E um dia, um sábado, o homem colocou uma mesa lá fora, e o Marcos Feliciano engraxando os sapatos, e aquele homem, junto com sua família, ele falou que o filho do homem rico tinha comida que ele não comia. Esse pão eu não quero, essa maçã eu não quero, essa uva eu não como, tomate eu não como, cuscuz eu não como. E o pai levantou, chamou ele na chincha, deu uma bronca mesmo, dizendo: ó, rapaz, você tem que comer, porque se você não comer o que o seu pai coloca para você, você está fadado a ser igual a esse menino aí que está engraxando o meu sapato. Sabe qual é o futuro dele? É ser um marginal. A igreja fica calada, né? Marcos Feliciano falou que saiu caladinho, apesar que o pai não tinha falado aquilo para ofendê-lo, mas para repreender o seu filho. Foi muito triste para casa. Diz ele no testemunho que ele chorou muito. Chorou muito. A mãe dele chegou do serviço, observou que ele estava chorando, e quando a mãe perguntava, ele chorava mais. Ele não conseguia falar. E depois de muito choro, ele começou a falar para a mãe dele: olha, mãe, sabe aquele empresário que a senhora lava a roupa dele? Ele falou, mãe, que o meu futuro é ser um trombadinha. E a mãe, muito sábia, levanta a cabeça e fala: não, meu filho, você nasceu para brilhar, você nasceu para vencer, você nasceu para ser um homem de caráter, você não vai ser um trombadinha, e eu profetizo na tua vida, em nome de Jesus. E o tempo passou, e ele diz que ele, chegando da Europa, encontrou quem no aeroporto? O senhor, de cabelos brancos, barba bem grisalha. Ele olhou para ele, e aquele homem olha para ele também, e fala: oi, tudo bem? E o homem pergunta: quem é você?
Eu sou o Marcos. Que Marcos? O Marcos que engraxava os seus sapatos. E diz que o homem lembrou dele. E ele pediu perdão por ter chamado ele, dizendo ele que ele ia ser trombadinha. Na hora o Marcos Feliciano falou: para, eu agradeço você. Eu agradeço aquelas palavras. Sabe por quê? Porque a minha mãe conseguiu quebrá-las em nome de Jesus. E hoje eu sou um homem bem sucedido, estou vindo da Europa. Então, meu irmão, Zaqueu era alguém fadado a não ser ninguém. Mas depois da palavra de Cristo, depois que ele consegue quebrar aquilo, consegue quebrar as murmurações do povo, ele consegue dar metade dos seus bens, 4 vezes mais se tinha defraudado alguém, e a vida dele, irmão, com certeza foi outra. Por quê? Porque ele pensou: eu tenho que entregar o meu melhor agora. Então não deixe para amanhã, irmão. Jesus está aqui nessa hora. Ele está contemplando a sua vida e sabe o seu passado. Sabe por que você está aqui. Ele sabe por que você saiu da sua casa, sentou nessa igreja, está ouvindo essa palavra. Ele conhece você e sabe que se essa palavra entrar no teu coração, você pode restituir o dobro. Você pode restituir 4 vezes mais. É Ele, é a palavra dEle que está em jogo. Então nesta noite, entregue o seu melhor, porque Zaqueu conseguiu entregar, e com certeza você também entregará a ele o que lhe é devido. Amém? Vamos colocar de pé? A restituição normal era de 20%. Zaqueu oferece 4 vezes mais, para restituir aqueles que tinham defraudado. Isto era o fruto da salvação que Zaqueu sentia em seu coração. Já era o fruto que Zaqueu sentiu no seu coração. Feche os olhos em nome de Jesus. Aleluia. Glória, glória, glória. Santo, santo, santo é o seu nome. Santo, santo, santo é aquele que reina, aquele que se convida. Em Apocalipse 3:20 diz: eis que